A gente está com o Fernando Souza Filho, que é editor do site EGW, editor do site da PC Magazine e editor também da revista EGW. Então, Fernando, fala um pouco pra gente como que começou a tua trajetória no jornalismo, propriamente dito, né? Não só web, mas jornalismo mesmo. Ok. Bom, na verdade eu me formei em 1989 em Belém do Pará e me mudei imediatamente para São Paulo para fazer uma pós-graduação. Só que curiosamente me formei na área de propaganda e marketing. Mas nunca exerci. Desde o primeiro momento, assim que eu terminei a pós-graduação em marketing, eu já comecei a trabalhar em jornalismo, exatamente em 1990 na revista Rock Brigade, onde eu fiquei até 2008. De 1990 até 1998 eu fiz o jornalismo convencional para revista, escrito, datilografado, não havia computador no início. Em 1998, no carnaval de 98, eu estava intrigado com a web, o crescimento da internet, da web, sempre gostei muito de tecnologia e decidi exatamente no carnaval de 98 eu vou aprender a mexer nessa porcaria. E peguei alguns livros básicos sobre HTML, sobre construção de páginas, procurei saber como era o funcionamento, passei um carnaval inteiro lendo, fuçando e me conectando à internet, baixando coisas e tentando os primeiros sites, na época dos famosos sites gratuitos HPG, Geocities e afins. E no início, curiosamente, eu já começava a fazer o que seria anos depois chamado de blogs, só que eu fazia em forma de sites, né? Uma espécie de fanzine online, como eu chamava. Só que eu escrevia como se eu escrevia para revista. Então, logo cedo eu percebi que aquela coisa não funcionava, os textos ficavam longos demais, cansativos. Eu procurava fazer uma diagramação, porque eu sempre fui editor de arte também, fruto da minha vivência na publicidade. Então eu escrevia e diagramava e fazia isso na internet. Eu fazia isso com cara de revista, ou seja, ficavam textos longos, cansativos que não funcionavam na web. Aos poucos eu percebi que a leitura na web, a diagramação, o tempo que você tem para parar para ler é diferente, o timing é diferente. Então eu comecei sozinho, por instinto, a mudar meu texto, a fazer uma coisa mais curta, mais direta, mais instintiva e mais coloquial, menos jornalística no sentido convencional da palavra. Meu texto, assim, naturalmente, espontaneamente, começou a ficar mais leve, mais curto, os parágrafos menores, começou a pegar uma cara de web antes mesmo que eu começasse a ler, a buscar uma literatura sobre como funciona o jornalismo na web. E logo em seguida eu investi no site da Rock Brigade, que na verdade nessa época, 1998, era uma coisa institucional. Era o logotipo da Rock Brigade, a capa da revista do mês e o endereço de um e-mail para contatos para quem quisesse assinar a revista. O site se resumia a isso. E criei meu primeiro site da Rock Brigade, que na verdade era um fanzine gigante online, né? Era um tremendo de um fanzine gigante, absolutamente tosco, mas já tentando trazer aqueles primeiros elementos da migração do jornalismo impresso para o jornalismo online. E foi assim que o site da Rock Brigade, nos idos de 98, começou com aquela visitação de 15 pessoas por dia, e em 2 anos ele estava com 7 mil por dia, porque era uma novidade, né, em todos os sentidos. E no início eu colocava todas as matérias da revista no site, depois, por ordem da diretoria, eu fiz o caminho contrário. Eu colocava só as notícias, só as hard news, e deixava as matérias para a revista para que uma não canibalizasse a outra. Obviamente, esse foi um momento inicial do jornalismo na web, porque hoje eu acredito justamente no contrário, que a gente tem que colocar tudo e levar na revista algum diferencial analítico, entendeu? Naquela época a gente não tinha essa visão. A visão era, não vamos deixar um canibalizar o outro. Hoje a gente ainda não tem uma referência definitiva sobre como deve ser essa separação. Mas certamente não é aquela coisa de eu não vou colocar na web para guardar na revista, porque senão a pessoa não compra a revista. Isso não existe. Você pode ter até existido num breve primeiro momento do jornalismo na web. Hoje não existe mais. Então, houve essa transformação realmente entre os anos de 2000 até 2003, houve essa coisa muito pouco definida. E a partir de 2004, 2005,
tive uma verdadeira guerra com a diretoria da então Rock Brigade por causa disso. Eu queria colocar tudo, eu queria colocar a loja online, eu criei a primeira loja online da Rock Brigade e, obviamente, a diretoria não queria isso, não era interessante para eles colocar esse conteúdo. E até a minha saída de lá, eu fiquei lá até final de 2007, até minha saída de lá manteve-se essa ideia de não colocar tudo. Não houve um segundo passo. Foi quando eu vim para a área de tecnologia na editora, para a revista PC Magazine, inicialmente também fazendo a parte impressa e depois também fazendo a parte online, também da revista GW, mais voltada para os games, e também do site do canal MSN Tecnologia da Microsoft, que é o que a gente faz hoje em dia aqui. E como é que é a tua rotina de web jornalismo hoje? Como que tanto a tua rotina de buscar notícia, toda coisa, quanto a tua rotina de produzir o material? Como é que você faz a produção disso? Bom, profissionalmente eu tenho o trabalho, a parte da revista aqui, eu faço pela parte da manhã, logo cedo. Eu vasculho os sites habituais que eu já tenho como referência em busca de notícias, de hard news, e também os e-mails, porque eu tenho contato com as assessorias, com as agências, então a gente tem a quantidade de press release muito grande, que serve de base também, não tem como negar isso, a gente serve de base da rotina, pela parte da manhã. Curiosamente eu tenho meus projetos pessoais também, na área de futebol, então esses eu acordo às 6 da manhã, atualizo antes de tomar o banho de vir trabalhar, eu já atualizo meu site de futebol com as notícias do meu time, que é um projeto pessoal, é um hobby, é uma higiene mental diária para mim, antes de chegar para o trabalho propriamente dito, né? Então, até a hora do almoço, a parte de web já está toda atualizada. Da parte do almoço em diante, a gente tem a rotina de pegar a parte da revista, a parte impressa. Como é uma coisa mensal, a gente pode administrar um pouquinho melhor as matérias, a coleta de informações, a própria diagramação, as revisões. Então, até a hora do almoço é 100% web. A parte da tarde é 100% impresso. Tem uma rotina bem dividida nesse ponto. Como é que você define, vamos pegar um exemplo dentro da PC Magazine, como é que você define o que é notícia e o que não é notícia para a web? É uma coisa absolutamente distinta, porque é distinto não só porque tem o site da PC Magazine, como também o site da MSN Tecnologia. Então a gente, diante de uma nota, de uma notícia, de uma pauta, na verdade, diante de uma pauta, imediatamente, no próprio decorrer do tempo, que você vai tendo uma intimidade com o veículo, eu já separo o que é impresso, o que é tecnologia PC Magazine, o que é tecnologia MSN Tecnologia. Então, vai pelo instinto mesmo, absolutamente pelo instinto. Diante da pauta, você sabe que uma pauta mais leiga, uma pauta, por exemplo, 5 dicas para você barrar spam no Outlook Express, é uma coisa mais MSN, uma coisa mais leiga, mais aberta. Você tem uma pauta, por exemplo, quais são os passos para você montar uma pequena empresa, uma PME online, aí é uma coisa muito mais PC Magazine. Então, dependendo da pauta que chega, instintivamente eu separo o tipo de veículo que ela vai, para onde ela vai. Quais são tuas dificuldades hoje em termos de web jornalismo? Aí seja em termos de captação de pauta ou de linguagem, tal coisa. Qual a dificuldade maior que você sente no trabalho do web jornalista hoje? Quantidade de informação. A quantidade de informação realmente ela é muito complicada, porque, por exemplo, quando você tem uma pauta, que é a pauta do dia, tem dias que não acontece nada. Quando você tem a pauta, que é a pauta do dia, às vezes você procura fontes diferentes, que têm approach diferente, e às vezes até informações conflitantes. Então, como você precisa desse imediatismo da web, você precisa às vezes optar por uma fonte. Então você normalmente opta por aquela que você está mais acostumado, que você tem mais confiança, entre aspas, que você visita mais, e nem sempre é a que no final está dando a nota mais completa, a informação mais completa. Então a quantidade de informação realmente é o grande problema que a gente precisa peneirar diariamente em questão de minutos antes de colocar uma coisa no ar. Não é uma coisa que você vai sentar e pensar durante horas para peneirar. Você tem minutos para definir
escolher um caminho e colocar a melhor fonte, a que melhor se adequa ao seu veículo, sem comprometer a qualidade da informação. Perfeito. Obrigado, Fernando.